Nosso assunto de hoje é o assassinato da vereadora Marielle Franco, do Rio de Janeiro, que 5 anos depois ainda não foi desvendado. A gente até hoje não sabe quem mandou matar a Marielle e o motorista Anderson Gomes. E a mãe da Marielle e a mulher do Anderson querem ser informadas sobre a investigação dos mandantes dos assassinos. Me parece o mínimo, né, Mônica? Depois de 5 anos em que esse caso simplesmente não conseguiu chegar a seu fim. Conta pra gente os detalhes. Bom dia. Bom dia, Megali, bom dia a todos. Pois é, um vexame, né, Megali? No mínimo um vexame, mas o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, vai julgar nessa terça-feira um mandado de segurança da Marinete da Silva, que é mãe da Marielle Franco, e da Agatha Arnaus, mulher do motorista Anderson Gomes, em que elas pedem para ter acesso a informações do inquérito que investiga, a gente imagina que investiga, né? Quem foram os mandantes da morte da vereadora, que foi assassinada em março de 2018 no Rio de Janeiro. O Anderson estava levando ela para casa e foi assassinado também. 5 anos depois, como disse você, Megali, 5 anos depois, no dia 14 de março, fez 5 anos da morte dos dois, os apontados como assassinos, né, já foram, os que assassinaram, os que atiraram, né, já foram investigados pela polícia, já foram denunciados pelo Ministério Público e aguardam o veredito de um júri popular, estão presos já à espera do julgamento, né? O júri popular vai dizer sim, são eles mesmos ou não, mas já houve toda a investigação, já houve toda a acusação do Ministério Público, já houve a prisão e agora vai ser feito o julgamento. Já sobre os mandantes, Megali, não há notícias, ninguém sabe, né, o que está acontecendo nesse inquérito. O inquérito que investiga quem ordenou as mortes ainda está nas mãos da polícia, na fase inicial de todo o processo, sequer foi concluído e segue sendo sigiloso. A Defensoria Pública do Rio de Janeiro, Megali, apresentou esse mandado de segurança para que os familiares da Marielle e do Anderson possam ter acesso, pelo menos, como diz você, acesso às informações do inquérito. Nessa fase, a polícia diz que necessita do sigilo para conseguir apurar a verdade dos fatos, para não ter ruído, para não ter tentativa de destruição de provas. Então, esse sigilo seria necessário para que a investigação caminhasse. Só o Ministério Público poderia ter acesso ao andamento do inquérito. As vítimas, não. Os familiares das vítimas, não. Mas a Defensoria sustenta o contrário. A Defensoria sustenta que o direito à informação é um direito líquido e certo e garantido pela Constituição, né? E que a mãe da Marielle e a mulher do Anderson não estariam atrás de informações sigilosas para atrapalhar as investigações, mas sim estariam exercendo o seu direito de saber o mínimo, né, de como estão caminhando essas investigações. Esse caso o julgamento seja favorável, Megali, essa decisão ela pode impactar, inclusive, outros casos e facilitar o acesso à justiça por outras mães, por outros familiares de vítimas de violência, né? Então, essa garantia aos membros das famílias do acesso ao processo da investigação, ela é tida, né, pela Defensoria como uma obrigação do Estado, né, prevista pela Constituição, como eu disse, para que a justiça se faça de uma forma transparente, né, e para que o trabalho da polícia possa ser acompanhado também. Então, portanto, é isso. 5 anos depois, Megali já tem apontado aí quem possivelmente disparou a arma, mas quem mandou ele disparar a arma, não. Até agora ninguém sabe de nada. Ô, Mônica, se tem uma coisa em que a gente pode confiar no Brasil, é na competência da nossa Polícia Civil, de São Paulo, do Rio de Janeiro, as nossas grandes polícias civis, quando querem e quando têm recursos para investigar. Eles pegam assassinos, né? Então, quando a Marielle foi assassinada, o nosso primeiro pensamento foi: esse crime não vai passar impune. Ele não vai entrar no grande hall de crimes que não dão em nada no Brasil, né? Os mandantes serão pegos, os assassinos serão pegos, isso será desvendado mais cedo ou mais tarde, isso não aconteceu. Mas a gente não pode colocar essa responsabilidade nas costas da Polícia Civil, porque é muito difícil você investigar um caso quando há trocas frequentes de delegados responsáveis. A impressão que a gente tem é que o sistema, entenda isso como quiser, mas que o Estado, o aparato brasileiro, se moveu nos bastidores em busca da impunidade e de que esse crime não tivesse uma solução. Porque não é possível. A gente teve 5
trocas de delegados desde 2018. Quem é que consegue conduzir uma investigação complexa desse jeito? Começou com o Giniton Lages, que foi delegado em 2018, no ano do crime, e em 2019 foi trocado pelo Daniel Rosa. Daniel entrou em 2019 e em 2020 já foi substituído pelo Moisés Santana, que também não passou um ano. Em 2021 já foi trocado por Edson Henrique Damasceno, que ficou entre 2021 e 2022 para ser trocado pelo Alexandre Erdi, que até onde eu sei é o delegado responsável nesse momento, mas também se houve alguma troca, talvez eu não tenha nem percebido, de tão frequentes que são essas substituições. Aí é complicado, né, Mônica? Você tem que formar a equipe tudo de novo, né? Começar praticamente da estaca zero. Ninguém teve mais de um ano para se debruçar sobre esse caso. Aí fica complicado. É óbvio, mas a família tem direito de saber pelo menos o que não, estão isso mudando, é outra coisa, claro. Né? É óbvio, né? E eu acho que também a gente percebe, né, Megali, quer dizer, um caso desse é um caso que é acompanhado pela imprensa, volta e meia tem, quem matou Marielle. Você imagina casos que não são, não tem esse impacto político que teve o assassinato dela e do Anderson. São as famílias que ficam em cima, né? São as famílias que ficam querendo justiça de qualquer forma, perseguindo pelo menos a justiça. Então, esse direito à informação ele é meio elementar e meio básico. Eu até me espantei, Megali, confesso, que eu nem sabia que era proibido que as vítimas tivessem acesso às investigações. Não é que a imprensa tenha acesso. Né? Tem muito processo que é sigiloso, processo que envolve família, por exemplo, que envolve criança. A imprensa não pode ter acesso, mas as partes envolvidas têm acesso. Né? Então, é espantoso que a família não possa ter acesso às investigações sobre a morte dos seus entes mais queridos, né? Mas é isso que a Defensoria do Rio de Janeiro está sustentando e está tentando mudar no STJ. Vamos ver a decisão hoje, vamos acompanhar de perto, Megali.